porque hoje o programa é feito para você que gosta de cultura, de música boa e, claro, de bom papo. E eu quero a sua participação aqui no Diário de Cinema de hoje, tá? Vai lá no Instagram, @SamaraPassos, fala com a gente o que você quer ver por aqui, alguma crítica, alguma sugestão. E sabe também o que eu quero saber de você agora? Vai lá e escreve, eu quero saber qual é o filme da sua vida. E mudando aí completamente de assunto, vocês sabiam que o Brasil é a maior comunidade espírita do mundo? Vou já confirmar essa história com os meus convidados. Então, se nós somos a maior comunidade espírita do mundo, não é surpresa que os filmes com essa temática façam tanto sucesso e levem tantos espectadores aí às salas de cinema para assistir essas produções que geralmente são tão bem cuidadosas, né? Mostrando mediunidade, mostrando a vida após a morte e essa temática que todo mundo, mesmo sem entender, é muito curioso, né? Então, boa noite. Eu recebo o Fernando da Estação da Luz, que trabalha aí há muitos anos com filmes com essa temática, né? Boa noite. De fato, a temática espírita, ela pegou no Brasil, né? Então, muito sucesso. A prova está nos próprios filmes que foram produzidos pela Estação da Luz. Para você ter uma ideia, até recentemente, um dos maiores públicos de bilheteria no Nordeste brasileiro foram dos filmes produzidos com essa temática e produzidos aqui pela Estação da Luz. Prova do sucesso. A prova do sucesso. Sérgio, que você é escritor e palestrante espírita, né? Então, ninguém está falando besteira aqui. Nós vivemos no país com a maior comunidade espírita do mundo, né? Isso, exatamente, confiro. Então é por isso o sucesso desses filmes com essa temática? Não, talvez não seja nem por isso, por ser espírita, mas por despertar o lado espiritual das pessoas que até então estava bastante inerte. Ou seja, nós estamos bastante materializados ainda e não havíamos descoberto essa outra, digamos assim, essa outra nuance das nossas vidas. Então esses filmes vieram para isso, para demarcar uma nova era para as pessoas em geral. E esses filmes, como eu citei agora, grande sucesso da Estação da Luz, né? Como Bezerra de Menezes, do Glauber e do Joey Pimentel, né? Como é que surgiu essa temática aí no cinema da Estação da Luz? Bom, a Estação da Luz, já há 15 anos, ela produz a Mostra Brasileira de Teatro Transcendental. Então, a partir daí, nós começamos a trazer para Fortaleza grandes peças e grandes grupos teatrais do Brasil inteiro. Só que a gente viu que, dentro do teatro, a gente atingia no máximo o quê? A capacidade do teatro, 400, 600 pessoas. Um dos grupos que chegou e lançou essa ideia para a gente, né? Por que vocês não investem também em cinema? Vamos fazer um filme. E foi aí que a gente começou com a ideia também de realizar o filme. E, no caso, o primeiro filme foi o Bezerra de Menezes, que, para surpresa de todo mundo, foi o maior. À época, foi um sucesso muito grande. Ninguém apostava na gente. Dizer que era uma temática espírita? Não era nem pela temática espírita, basicamente por ser cearense. Dizer quem são esses caras lá do Ceará se metendo a fazer filme, a gente ficava ali, né, um pouco até encabulado, vamos dizer assim. E o sucesso foi tão grande que logo depois da primeira semana, aliás, logo durante a primeira semana, o sucesso foi tão grande que a gente às pressas teve que produzir mais 15 ou foram 16 cópias, porque eram as cidades, as pessoas ligando para as distribuidoras, ligando para a Fox, ligando para os cinemas, por que é que esse filme não está passando aqui? Países onde tem uma maioria muçulmana, né, a maior parte muçulmana, vendo um filme de conotação espírita, né? E ele, Bezerra de Menezes, conhecido como o médico dos pobres, né? E é exatamente isso que o espiritismo prega, né? A caridade, fazer o bem ao próximo. Quando a gente tem filmes com essa temática e tão bem cuidadosamente feito, isso ajuda a tirar esse preconceito que ele falou que enfrentou? Na realidade, é preciso que se diga que Bezerra de Menezes, ele foi o grande introdutor, se não o maior introdutor, da doutrina espírita no Brasil. Ele foi contagiado pelo Livro dos Espíritos, que é um apanhado filosófico, moral, científico impressionante. Então, quando se lança uma peça teatral, quando se lança um filme de temática espírita ou espiritualista, que é preciso diferenciar um pouco isso, os americanos fazem filmes espiritualistas, não essencialmente espíritas. Mas aqui no Brasil, graças à Estação da Luz, é um mérito da Estação da Luz, que é local,
os filmes espíritas estão tendo uma grande conotação, uma grande gama de atuação no mercado nacional e internacional. Então isso desperta sim as pessoas para essa realidade até então, digamos, adormecida. Sim. A gente falou aqui do Bezerra de Menezes, que foi um grande nome, então, nacional, e quando se fala em espiritismo, não pode deixar de falar, obviamente, do Chico Xavier, né? Vamos ver aqui o trailer do filme Chico Xavier. Tem um espírito amigo aqui. Você já psicografou? Ele já foi chamado de louco e santo. Fraude, um fenômeno da humanidade. Seu padre, eu tô com muito pecado nas costas. Mas o que foi agora? Escritor, gritou de alma penada? Você garantiu que ia ficar junto de mim. Eu tô junto de você. Que história é essa de ver coisa do outro mundo? Essa coisa de quem tem coisa com o diabo. Me coloco aqui sob o amparo de nossos amigos espirituais. Você não vai mesmo falar com ele, né? Pra quê? Não é ninguém que vai trazer de volta aquilo que nós perdemos. Entenda isso! Agora não vai faltar mais mãe pra ninguém, viu? Tinha um moço do meu lado, me ajudando. Quem garante que cura esse povo todo tem que curar seu irmão. Você quer mesmo saber sobre o que acontece com você? Quero. Para o corpo dela, tem pouca valia. O espiritismo é obra mestra do engano. Essa casa tá um inferno. Ou você sai a gente. Espetáculo completo. Querida mãezinha, peço perdão pelo ato que tive. O Eduardo jura que a arma disparou sem querer. Você acha que se a gente perdoar o seu filho, ele vai se livrar da cadeia, é isso? Eu não acredito no senhor, isso aqui é uma farsa. Tem coisas nessa carta que dizem respeito a você e a outras pessoas. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. No trailer aí do Chico Xavier, César, a gente viu psicografando alguma carta para inocentar uma pessoa que teria atirado sem querer, né? Você já viu isso acontecendo? Isso, exatamente. Existem dois casos muito peculiares na jurisprudência brasileira de cartas psicografadas que vieram em defesa daqueles que eram acusados de crimes. Inclusive, esse filme, salvo engano, me parece que ele é baseado num caso de Maurício Garcês, que é um rapaz que foi, digamos, assassinado, entre aspas, lá em Goiânia, e o seu acusado foi liberado por conta de uma carta psicografada por Chico Xavier, onde o espírito do morto, entre aspas, dizia que o rapaz não teve culpa nenhuma, que a arma havia disparado e ele perecera por conta disso. Quer dizer, foi um caso aceito, juridicamente aceito, não foi o primeiro, teve outro também precedente, mas que veio em socorro realmente da realidade. Então, a espiritualidade, ela se mostra com sinais muito veementes, muito seguros, e sempre à luz da razão, certo? A psicografia hoje em dia é bastante estudada por cientistas, não só dentro do país, mas fora do país também, e com aquele esmero que todo cientista tem que ter, que é a experiência, mas também tem que ter a análise, a grafotécnica, a identidade, os trejeitos que o espírito tinha quando vivo, entre aspas, e depois de morto também, entre aspas. Então, muito do que a gente viu nos filmes da Estação da Luz, que tem aquela coisa, né? O que é muito ficção, o que não é. É claro que é uma ficção, mas baseado em muitas coisas reais, né? Então, nesses filmes nacionais, a gente pode levar um paralelo muito real mesmo do que acontece no espiritismo. Graças a Deus. Nós temos uma carência muito grande, que hoje está melhorando bastante aqui no Brasil, que é a carência de roteiros. E a literatura espírita é uma literatura muito rica. São praticamente já obras que já praticamente para um roteiro já estão praticamente prontas. Está voltando aqui para o nosso papo de cinema sobre o espiritismo no cinema. Eu prometi que a gente ia ver algumas cenas de um dos filmes mais vistos aí mundialmente, né? Que é Ghost.
Molly! Molly, você... Me ajuda. Amor, reage. Você vai ficar bom. Socorro! Não me deixa, Céu. E nessa cena clássica do Ghost, a gente vê que ele morreu e aparece aí uma luz, né? Ele tenta ir embora, mas não consegue. O que tem de ficção e de realidade nessa cena? A realidade do personagem, Sandwich, que é retratado pelo Patrick Swayze, ela não é diferente dos milhares de espíritos que abordam todos os dias as casas espíritas, através de médiuns. Os relatos são dos mais variados. Tem suicidas, tem pessoas que morreram por impactos violentos, enfim, tem pessoas que morreram por motivos outros quaisquer. Então, no caso específico do rapaz do filme, o que se nota é que ele realmente tem um chamado, ele é alertado para ir para algum lugar, não se sabe para onde. Vale até ressaltar as palavras de Jesus quando ele fala: há muitas moradas na casa de meu pai. Essas muitas moradas são desconhecidas por nós. Então, o fato de uma pessoa ser chamada, existe a questão da opção, o livre-arbítrio. Eu posso querer ir, posso querer não ir. Em relação ao caso específico, ele preferiu ficar, talvez até por um motivo que ele mesmo não soubesse no momento, mas depois ele serviu de impacto para ele mesmo procurar ajudar a sua namorada, a sua amada, que no caso é Molly. Ele não sabia até então da trama que existia para tirar a vida dele. E então ele realmente... isso não é de total ficção? Não é ficção. Acontece assim mesmo? Acontece muito. As pessoas querem permanecer para tentar cumprir alguma coisa, algum destino que elas imaginam que exista. Ok? E é para isso que as casas de espiritismo existem, para poder ajudar a essas pessoas? Ao contrário do que as pessoas pensam, que as casas espíritas são apenas para invocação do demônio, coisa parecida, muito pelo contrário. Quando você... Vamos colocar aqui uma situação. Digamos o Eduardo aqui, o Lobo, no caso. Não quero que você vá, tá? Vamos supor, no caso de você ir, como eu também vou, como você também vai, como todos nós iremos. Mas se a sua situação naquele momento, ela é impactante, você não sabe para onde vai, não sabe com quem ficar. Você já imaginou você chegar a um médium que pode te dar uma notícia, te pode dar um acesso à sua família, através da carta, através das palavras, e você ser barrado? Já imaginou isso? Olha, gente, eu tenho um recado para dar. Aqui é desse jeito. Ninguém quer lhe ouvir. Ninguém quer te ouvir. Ninguém nem sabe, às vezes, que você está ali. Muitas vezes, nos velórios, as pessoas estão invocando um corpo que já não existe mais. A vida não existe mais nele. E o espírito, às vezes, está do lado, tentando falar alguma coisa, apavorado, sem saber da realidade. Alguns voltam para o seu trabalho, para a sua casa, depois de mortos, entre aspas, achando que estão vivos. E na realidade estão, certo? A vida continua. A gente tem outra cena ali para ver, vamos lá. Eita, que essa música ficou aí imortalizada por conta desse filme para todo sempre, né? Agora, aquela velha história que a gente vê aqui mesmo em Fortaleza, em toda esquina, nos postes. Trago a pessoa amada em 3 dias. É tipo isso daí ou isso daí realmente existe? Vamos fazer uma análise aqui breve sobre a personagem Oda Mae Brown, que é representada pela nossa grande, célebre atriz, a Whoopi Goldberg, que, a princípio, ela fazia o charlatanismo, aplicava o charlatanismo. O que é isso? É você dizer algo ou fazer algo que você não tem dom para isso. Ou você ter o dom e utilizar esse dom para proveito próprio, cobrando aquilo, certo? Isso não é, digamos assim, um apanágio do verdadeiro médium. O médium sincero, ele tem que prezar principalmente pela sua moral.
Então, o que se tem muito hoje em dia por aí são charlatães. Por exemplo, um médium que sabe da tua vida, sabe particulares seus, ele pode muito bem chegar numa sessão, uma reunião espírita, receber uma pseudo-carta psicografada, ou receber uma pseudo-comunicação e dizer que aquilo ali é um espírito que é seu familiar, quando na verdade não é. Muitas vezes ele sabe detalhes da sua vida. Mas isso não se aplicaria, logicamente, a um médium sério, sincero, conhecido pelos seus procedimentos morais e numa sessão grande de várias pessoas, de milhares de pessoas que você nunca viu na sua vida. Aí chega uma carta traçando detalhes de coisas que somente você conhecia daquele seu parente, uma curiosidade, um evento qualquer, uma coisa muito secreta que só você sabia, e aquilo vai sendo anotado pelas pessoas que estão ali recebendo aquelas cartas para conferir depois se aquilo é verdade ou não. Quer dizer, tudo nós temos que ter o senso, a razão e o cuidado devido para analisar situação por situação. Procurar pessoas sérias e conhecidas, né? A dificuldade é essa. É mito quando a gente diz que quanto mais a gente fala sobre isso, sobre espírito, sobre espiritismo, mais eles podem se aproximar da gente? Não é que seja mito, mas é uma realidade. Nós estamos aqui hoje, conversando aqui nesse estúdio de TV, mas estamos rodeados de gente que não vemos. Mundos paralelos, que não precisa nos assustar como faz o cinema americano. Então tem alguns espíritos que gostaram das músicas dos meninos e tal. O cinema americano preza muito pelo suspense, é isso que, que o filme espírita já não tem. Sim. O filme espírita tem mais a realidade de acordo com o que realmente é propagado nos livros. E não aquela coisa de criança que já morreu num quarto fazendo medo a gente. Como, por exemplo, o filme do Sexto Sentido. Eles prezam pelo suspense, né? Fazem aquele suspense todo como se não existissem espíritos. E nós somos espíritos, diga-se de passagem. Nós temos medo de almas, entre aspas, mas nós somos almas, espíritos encarnados. Por que eu vou ter medo da minha mãe, que já se foi? Do meu pai, que já se foi? Por que eu vou ter medo de um parente meu que eu conheço e que amava? Quer dizer, essa possibilidade de contato é uma grande benesse de Deus, é a maior caridade que Deus nos presta. Que nós temos contato com aqueles que amamos. Que, infelizmente, algumas religiões, elas procuram abafar isso, muito embora lidem diariamente com espíritos. Essa é a realidade. Vamos ver aí a última cena do Ghost. Este tío está muerto. Estás muerto, Willy. Então, aí em Ghost, ele deixa bem claro que existe céu e inferno, né? E quem faz coisa boa vai para o céu, quem faz coisa ruim vai para o inferno. Céu é exatamente assim? Céu e inferno são estados de alma. Digamos, eu posso estar no planeta Terra, numa praia paradisíaca, e estar no verdadeiro inferno, pensando nas minhas dívidas, nos meus problemas, no meu desencontro amoroso. Eu posso também estar num verdadeiro inferno, digamos até num prostíbulo, levando alimento para as pessoas, sedentando as pessoas, uma palavra amiga. Quer dizer, são estados de espírito. A cena que foi vista aqui era muito peculiar do que nós também encontramos na literatura espírita. O nosso bem proceder, segundo até nos alertou o nosso Mestre Jesus, ele nos disse, cada um segundo as suas obras. Por quê? Porque se eu pratico o bem, a caridade, o amor, o que é que eu vou receber? Caridade, a mesma coisa. E amor. É uma lei. Tem gente que todo dia prega a Bíblia, mas daquilo ali não vivencia nem um centavo, nem um milímetro. Quer dizer, o nosso amigo aí, o Willy, foi arrastado por espíritos, digamos, trevosos, como se fala na literatura espírita. É uma realidade inegável? Sim. Nós podemos ser aprisionados por aqueles que nos querem mal, por aqueles que nos afinizam. É o que acontece na grande parte de pessoas que procuram as casas espíritas com problemas dentro de casa. A criança que tem um comportamento estranho, diferente, que ninguém consegue elucidar, que o psicólogo, o psiquiatra, apesar de medicamentos, não conseguiu debelar aquela situação. Então a criança ela pode ser influenciada sim
como o velho também pode ser, como o adulto também pode ser, como os animais também podem ser influenciados a provocar fenômenos. Tudo isso é possível, porque o nosso mundo material, ele está intimamente ligado com o mundo espiritual, é uma cópia fiel do mundo espiritual. Não podemos viver um sem o outro, né? Isso. Setembro agora a gente viveu o mês da campanha do Setembro Amarelo, né? Com prevenção ao suicídio. E fala-se que o suicídio é o único pecado que não é perdoado quando a gente morre. Existe a mesma premissa em relação ao aborto? Bem, eu tenho que falar de acordo com a doutrina espírita, ok? Não existe este pecado impagável. Não existe essa punição eterna para todos nós. Porque se isso acontecesse, nós estaríamos derrogando o Deus de amor falado por Jesus. O Deus de perdão, o Deus de misericórdia que Jesus sempre propagou. Sim. Então, quando a pessoa comete o suicídio, ou pratica um aborto, ou permite que se pratique um aborto, o que acontece na realidade? Ela está cometendo um ato de covardia. O suicida, em si mesmo, provocando a própria morte, e o abortista, seja a mãe, seja quem está do lado, seja o médico, as enfermeiras, estão praticando, na verdade, um assassinato em alto grau, e a culpabilidade que se afere no direito penal hoje, moderno, atual, é em relação ao grau de intencionalidade, certo? No lado espiritual, a mesma coisa funciona assim, só que com maior rigor. A intenção das pessoas em praticar aquele ato é que vai delinear o futuro que elas estão carregando para si mesmas. Porque se existisse somente uma vida, nós não teríamos que nos preocupar. Começa por aí. Então, aquele ditado que o céu está cheio de más intenções, o céu está cheio de más intenções também funciona, né? Funciona, sim. Funciona sim. Então, como você me perguntou, na questão do aborto, a pessoa que pratica o aborto, se tivesse conhecimento do futuro que ela está carregando para si, numas próximas existências, eu não falo nenhuma, mas em próximas, porque nós vivemos somente uma vez, e isso foi nos alertado até pelo Mestre Jesus. Teremos que pagar, talvez até com a mesma moeda, aquilo que nós passamos, aquela dor que nós infringimos. Quando você interrompe uma vida, você está interrompendo também uma jornada que aquela pessoa deveria passar. As provas, as expiações, que ela já angariou em existências anteriores. Então, você está cometendo um duplo crime. Você está matando uma o hora ser a gente vai e, em pagar. rigor, teria a trajetória a percorrer como nós temos. É um direito nosso. O Fernando falou na vida, o direito à vida é inerente a todos e é uma realidade. Nós temos que encarar isso com mais seriedade e com menos economia. Porque a economia não pode ditar os nossos destinos, muito embora as grandes empresas modernas e as religiões em geral, elas estão contribuindo para isso, para pessoas equivocadas, infelizmente. É isso, olha, quando a gente fala em espiritismo, em conversas sobre religião, sobre vida após a morte, sobre cinema, o papo realmente não tem fim. Deslanche. Daria para fazer vários outros programas, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Obrigado a todos. Quem quiser encontrar você, conhecer um pouco mais sobre o espiritismo, como é que pode fazer? Bem, eu convido as pessoas, os telespectadores, a se fazerem presentes nas terças-feiras, a partir das 19h30, no Grupo Espírita Horizontes da Vida, que é ali perto da UES, em Parangaba. E também podem me encontrar através dessa obra, que eu faço parte dela, Sempre Há uma Luz, é um livro psicografado, um espírito chama-se Ruggeri Rubens, e ele transmite as suas impressões do mundo espiritual. Foi um grande cantor brasileiro, e ele transmite todos os conhecimentos que ele teve depois da morte nesse livro. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima. Porque hoje o programa é feito para você que gosta de cultura, de música boa e, claro, de bom papo. E eu quero a sua participação aqui no Diário de Cinema de hoje, tá? Vai lá no Instagram, @SamaraPassos, fala com a gente o que você quer ver por aqui, alguma crítica, alguma sugestão. E sabe também o que eu quero saber de você agora? Vai lá e escreve, eu quero saber qual é o filme da sua vida.